Nós vimos que uma das funções da meiose é a produção dos gametas nos animais em geral. Esse é o assunto dessa aula, a gametogênese, formação dos gametas nos animais, tomando principalmente aspectos relacionados à gametogênese humana. Nesse sentido, podemos tratar da espermatogênese, formação dos espermatozoides, e da ovogênese ou ovulogênese, formação do óvulo. O que nós esperamos encontrar lá nos testículos dos machos? Espermatogônias, células 2N, células diploides, que vão crescer dando origem a espermatócito primário, também diploide. Para você não se perder com relação ao comportamento dos cromossomos, eu coloquei aqui no meio, o comportamento de um par de homólogos ao longo de toda a divisão meiótica, comportamento que pode ser utilizado nas duas análises. Então perceba que nesse intervalo de tempo aconteceu a intérfase. Lá no período S, a célula duplicou seu material genético, os cromossomos que estavam na forma simples passaram a se apresentar na forma duplicada. A célula finaliza os preparativos para a divisão e realiza a meiose 1, que nesse caso forma duas células chamadas espermatócitos 2, células N, uma vez que na meiose 1 acontece a separação dos homólogos. A meiose 2 vai separar as cromátides irmãs e, nesse caso, dar origem a 4 células N chamadas de espermátides. Vejam, espermátides não são espermatozoides. Os espermatozoides são o resultado de um processo de diferenciação celular chamado espermiogênese. Aí sim o gameta masculino assume o seu aspecto característico. Inclusive, nós precisamos ser um pouco mais cuidadosos acerca da estrutura de um espermatozoide. Existe uma cabeça, na qual encontramos uma vesícula membranosa chamada acrossomo. Nela existem enzimas digestivas importantes à ocorrência da fecundação. Nessa cabeça também vamos encontrar o núcleo. Existe o longo flagelo, derivado lá do centríolo, importante ao deslocamento do espermatozoide até o óvulo. E entre cabeça e flagelo, uma peça intermediária. Essa peça intermediária é a estrutura na qual encontramos as mitocôndrias do espermatozoide. É aí que está um detalhe importante. Essas mitocôndrias não participam da formação do zigoto que dará origem ao novo indivíduo. É por isso que o DNA que está guardado nas suas mitocôndrias, nas minhas mitocôndrias, é de herança materna. O DNA mitocondrial do pai fica de fora, portanto, o DNA mitocondrial é de origem materna. Já que a gente está falando sobre isso, é importante a gente tratar da formação do gameta feminino. Lá nos ovários das fêmeas esperamos encontrar uma ovogônia, célula 2N que cresce, replica o DNA e dá origem a um ovócito primário também 2N, que passa pela divisão meiótica. Porém, repare que a divisão meiótica, nesse caso, gera células diferentes. Uma célula chamada ovócito 2, já haploide, e uma célula também haploide chamada de corpúsculo polar. Na meiose 2, o ovócito secundário se divide em duas células, o óvulo e um corpúsculo polar. Existem alguns livros que trazem a divisão do corpúsculo polar resultante da meiose 1, porém isso é um pouco irrelevante, uma vez que os corpúsculos polares sempre degeneram, eles não têm valor reprodutivo, o nosso foco está aqui, no óvulo. Repare que a gametogênese masculina, por espermatogônia, gera 4 espermatozoides, enquanto a ovogênese por ovogônia gera só um óvulo. Isso porque o óvulo armazena reserva nutritiva. O conteúdo citoplasmático desse ovócito primário vai ser deslocado para esse óvulo, porque a fêmea já está biologicamente preocupada com a nutrição dos seus descendentes antes mesmo deles existirem. A fêmea já quer fornecer nutrientes ao embrião, pelo menos nos primeiros dias do seu desenvolvimento. Então, falou em gameta feminino, falou em gameta que tem reserva nutritiva. Então, o que nós estamos esperando agora? A fecundação. Um espermatozoide N fecundando um óvulo N, dando origem a um zigoto também 2N. O problema é que muitas vezes a separação dos homólogos e a separação das cromátides ao longo da meiose não ocorrem de forma adequada, o que pode levar a descendência a apresentar aberrações cromossômicas numéricas
que a gente precisa conhecer. No contexto da meiose, as aberrações cromossômicas que nos interessam são chamadas de aneuploidias, aberrações cromossômicas numéricas que envolvem apenas um par de homólogos. Vamos conhecer então os 3 tipos de aberrações que nos importam nesse contexto. Tomando uma célula 2N igual a 4 como referência, uma célula hipotética, podemos destacar os casos de monossomia, que é quando o indivíduo, ao invés de 2 representantes de um tipo de cromossomo, apresenta apenas um em suas células. Vejam, a célula original tem 2 amarelinhos, a célula com monossomia tem apenas um. É, portanto, uma célula 2N menos 1. A síndrome de Turner, que afeta mulheres, é uma síndrome na qual, ao invés de 2 cromossomos X, a mulher tem apenas um. Então, ela tem 45 cromossomos no total, porque falta um cromossomo X. Um outro tipo é a trissomia, na qual 3 representantes de um mesmo cromossomo aparecem. O indivíduo é, então, 2N mais 1. A síndrome de Down é o grande exemplo, na qual o indivíduo, ao invés de 2 cromossomos 21 em suas células, apresenta 3. Outras síndromes podem ser mencionadas, Klinefelter, na qual o indivíduo tem 47 cromossomos, sendo 2X e um Y, então são machos com 2 cromossomos X, dentre outras como síndrome de Edwards, Patal, duplo Y, triplo X. Porém, existe também uma situação na qual um par inteiro pode faltar. O indivíduo pode ser 2N menos 2. Nesse caso, a aberração é chamada de nulissomia, normalmente incompatível com a vida. Porém, o que os vestibulares gostam muito de fazer? Os vestibulares gostam muito de perguntar sobre as origens dessas aneuploidias. Com relação à meiose, existem 2. A não disjunção dos cromossomos homólogos da meiose 1, fazendo com que determinados gametas recebam, ao invés de um representante do cromossomo 2, são gametas N mais 1, enquanto outros gametas não vão receber nenhum cromossomo desse par, vão ser gametas N menos 1. Na não disjunção das cromátides na meiose 2 pode acontecer algo semelhante. Repare que esse gameta recebeu um cromossomo desse par a mais, enquanto esse gameta não recebeu nenhum cromossomo representante desse par. Isso significa que esse gameta é N mais 1, enquanto esse gameta é N menos 1. Aí o que vai acontecer? Se um gameta N normal fecundar um gameta N mais 1, N mais N mais 1, 2N mais 1, ou seja, um caso de trissomia. Se um gameta N-1 é fecundado por um gameta N, 2N, menos 1, monossomia. Se um gameta N-1 fecunda um gameta também N-1, nulissomia, 2N menos 2. Fique muito atenta com as origens das aneuploidias no que tange a meiose. Era isso que a gente precisava fazer nesse módulo. Eu te vejo no próximo. Forte abraço, até lá!